Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu trouxe o Gerson, meu marido, pra quem não conhece, pra gente fazer a segunda parte do vídeo que a gente fez há um tempo atrás sobre nossa separação, que foi em 2012. E hoje a gente vai falar sobre a nossa reconciliação, porque muitos de vocês pediram continuação, então estamos aqui pra falar. E aí o Gerson vai continuar, vai iniciar o vídeo. Olá, gurias, tudo bem? Estamos de volta aqui. Hoje eu vou tocar numa portinha aí na minha cabeça que é bem difícil, assim, que é muito íntima, uma coisa muito pessoal minha, é bem difícil estar falando sobre isso. Mas né, pela Eduarda, né, e também para poder ajudar aí mais algumas pessoas que gostaram muito do primeiro vídeo que a gente fez e ajudou muita gente. Então naquele tempo, né, gente, eu levava um tipo de vida bem diferente, lógico, do que eu vivo hoje, né? Eu era solteiro, tudo mais. Então eu aproveitei bastante o que a solteirice oferece, só que eu sabia que espiritualmente, né, porque a minha família é uma família religiosa, a gente busca a evolução, busca progredir. Então eu sabia que aquilo que eu fazia era bom, eu em tese não estava fazendo mal para ninguém, mas eu espiritualmente, indo um pouco mais a fundo, eu sabia que eu estava fazendo mal para muita gente e mal para mim também. Porque mal ou bem não tem como tu te relacionar com algumas pessoas e tu não gerar uma expectativa em alguém, tu não gerar um sentimento nas pessoas, algumas vezes tu não corresponder. Então eu sabia que para as pessoas que eu me relacionava, eu estava fazendo aí de certa forma um mal, e para mim também eu estava fazendo mal porque eu estava atraindo coisas negativas para mim, né? Pensamentos ruins sobre mim, atitudes negativas da minha parte também, que às vezes eu não podia atender as pessoas da maneira devida. Então eu sabia que aquele caminho que a minha vida estava levando não era bom. E eu sabia que para eu dar o próximo passo, para eu me tornar uma melhor pessoa, eu tinha que abandonar aquele estilo de vida. Isso foi o começo da minha percepção de que eu não estava indo para um caminho legal, entendeu? Aí eu comecei a... Quanto mais eu lia, mais eu via que eu estava errado, né? Aí eu comecei a buscar soluções, o que eu posso fazer para melhorar como pessoa. Nesse momento eu comecei a diminuir, né, cada vez mais o meu hall de relacionamentos, essas coisas, e eu fui cada vez tentando me encontrar mais sozinho, assim, para ter um tempo para pensar. Eu tenho uma proximidade muito grande com a minha mãe é minha companheira, assim, de conversas, sabe, mais profundas e tal. Então eu tive várias conversas com a minha mãe sobre o que eu estava sentindo naquele momento. Ela me deu um baita de um suporte. Eu naquele momento estava, assim, eu não vou dizer perdido, porque eu nunca me senti uma pessoa perdida na vida, assim. Perdido eu nunca me senti, mas eu sabia que eu tinha que encontrar uma direção, que a direção que eu estava não era boa. E isso eu consegui, graças a Deus, expor para minha mãe. E dentre muitas conversas, né, eu comecei a buscar a saída para aquele momento, era eu ficar com uma pessoa que eu realmente gostasse e que realmente pudesse me proporcionar eu ser a melhor pessoa que eu poderia ser. Porque eu sabia que eu sozinho, naquele momento, e eu não ia me sentir completo, eu não me sentia completo já, estando rodeado de pessoas, e eu sabia que sozinho eu não ia. Então faltava uma peça nesse quebra-cabeça todo. Então eu demorei muito para tomar essa decisão. A Eduarda até não sabe de todo o pormenor, como foi tudo, e eu também vou me alongar muito tempo se eu contar passo a passo como é que foi. Mas eu demorei muito tempo para tomar a decisão de que eu faria. Então, em várias conversas com a minha mãe, cada vez mais eu me aprofundando, em me entendendo, até que eu me dei por conta que faltava uma peça. E essa peça, naquele momento, estava em Florianópolis. We'll always love you. Essa coisa fofa aqui. Né? Aí então, foi uma busca, gente. Foi uma busca, eu comigo mesmo, o que eu queria pra minha vida. Era o que eu queria pra minha vida, o meu racional e o meu emocional. Eu prestei bem atenção neles, estudei bem eles
entendi bem eles, porque nesse meio tempo eu tive muitas dúvidas, eu tive muitas coisas, pensamentos bons, pensamentos ruins e muitas coisas que eu tive que, sabe, racionalizar e pensar bem como eu me sentia sobre tudo isso para tomar essa decisão, que era o seguinte: eu falei, beleza, o que eu quero para mim? A minha vida, eu quero aquela coisa fofa lá, aquela belezinha, né? Aquela joinha, e ela tá lá em Florianópolis. A Eduarda está namorando? Não sei. A Eduarda está fazendo o quê? Não sei. Eu tomei uma decisão do que eu queria, e a partir daí eu mandei uma mensagem para minha sogra, querida, foi na minha mãe, que me é. ajudou muito. A minha sogra sabe disso, eu sou sempre grato a ela. E eu disse para ela, sogra, olha só, eu tô começando a ir a Florianópolis, eu quero conversar com a Eduarda, não fala para ela, só que eu seguro ela em Floripa e eu tô indo. Resumindo, né? Até que, quando eu cheguei lá, eu já estava completamente decidido do que eu queria. Eu sabia exatamente o que eu queria. Eu queria a Eduarda para ser a minha companheira de vida, e eu sabia que aquilo ali era o começo, eu sabia como é que tinha que ser a minha abordagem. Não é que eu arquitetei, mas eu pensei bastante que eu não poderia chegar lá para Eduarda e falar assim, ô Eduardo, como é que tu tá? Tudo bem? O que eu faço? Como é que a gente pode fazer? Não sei o quê. Eu sabia que se eu abordasse assim, ela não ia acreditar no que eu estava dizendo, ela não ia entender realmente o propósito de eu estar lá. Então, quando eu cheguei com tudo pronto, e ela sabe disso. Uma coisa eu tenho que admitir, eu fui 100% confiante que eu ia obter êxito. Se achando, né? Me achando. Fui muito confiante. Eu sabia que eu ia chegar lá e eu ia ter ela pra mim. Foi isso aí, meio arrogantezinho, né, mano? Mas é a verdade, gente. Foi assim que eu me senti. Eu falei assim, ela é minha. Foi essa que tava na minha cabeça. Não sabia como é que tava, triconfiante, né? E o Gerson, eu ia falar uma coisa, o Gerson é libriano, então ele é muito equilibrado. Então ele sabe, se ele foi lá, ele realmente sabia o que ele queria. Ele não é avoado, assim, tipo, eu vou lá e vou ver no que vai dar. Não, ele não é esse fiz ela tipo louca, de... né? Eu fiquei meses pensando sobre a minha vida, sobre coisa. Não foi ela louca que eu decidi, vou fazer e fui. Não, eu pensei bem, eu sabia das consequências do meu ato. Eu sabia que uma vez eu pisasse lá, eu não tinha volta. Não tinha como despisar de lá. Eu sabia que eu estando lá, eu não tinha mais volta, eu não tinha o que fazer. Então, eu pensei muito bem para tomar a decisão. E por Deus Nosso Senhor, graças a Deus, eu tomei a decisão correta. E a maneira que eu conduzi esse processo, o resultado tá aqui, né? Hoje a gente tem uma família, a gente tem um bebê lindo. E, enfim, agora eu vou contar. Eu cheguei em Florianópolis, nisso eu já tinha um anel de compromisso, que eu já cheguei, que era muito maior que o dedo dela, nem cabia, ela se matou rindo até. Eu pedi pra minha sogra, me dá o número da aliança, a minha sogra deu o meu número praticamente, eu nem prestei atenção também, só comprei. Um pior que o outro. Meu dedo bem fininho. O dedo da Eduarda, né, parece um lápis, né, mano? E aí eu peguei um anel gigante, mas enfim, a intenção valeu, boa, né? Aí eu cheguei lá, ninguém dava né, mano? Ninguém me dava confiança, tipo ninguém assim. me dava uma moeda, né, cara? Não É. me davam nada, ninguém confiava em mim. Minha irmã... Ninguém me trataram com respeito, lógico, mas eu sabia que eu não tava sendo bem tratado, entendeu? Só a minha sogra, que sempre me trata bem. E teu sogro, né? Meu sogro, mas... Não, meu sogro também. Também? Não, meu sogro sempre foi tri, né, cara? Meu sogro e minha sogra sempre foram tri. Mas, enfim, mesmo assim, eles não podiam estar 100% assim, falando comigo, porque o negócio não era muito bom pro meu lado. Então, todo mundo ficava meio assim comigo, tá? Mas me tratava bem. Mas eu sabia que tava tenso o ar pra mim. Isso mesmo. Aí eu só não lembro, amor, se a gente sentou na praia primeiro e conversou ou se foi lá no Nostradamus, lá no lugar aquele. Foi primeiro na praia. A gente Primeiro conversou, na praia. ele me deu o anel. A gente sentou, tava todo mundo na praia. É. A Eduarda sentou no meu lado, todo mundo de butuque, eu querendo me abrir, e as pessoas tudo perto de mim. A gente sentou um pouquinho longe, assim, mas tava E eu perto. comecei a falar tudo que eu sentia, falei pra ela tudo que eu tinha passado nesse momento, tudo que tinha acontecido. Falei pra ela que eu não tava de brincadeira, entendeu? Larguei um xalalá bonito também, que você sabe, né? Que eu sou talentoso, larguei um xalalá.
Pum, e larguei o anel bonitinho assim pra ela. Eu não sei o que ela pensou, o que ela não pensou, sei que ela disse sim. Calma, mas sim. Eu falei, não, vamos ver como é que é, porque eu também tava insegura, né? Eu tinha sofrido muito por ele, então eu não sabia se ele tava lá pra me fazer mal de novo ou se ele realmente queria aquilo. Então, quando eu vi o anel, primeiro que eu vi que o anel era bem grande, eu disse, de onde é que ele tirou esse anel, né? De onde... Mas tá, daí eu falei, a gente pode tentar, né, amor? Acho que eu falei assim, tipo, a gente pode tentar sim, eu gosto de ti, falei pra ele que eu gostava dele ainda e tal. E aí a gente ia vendo o que ia dar. E foi isso. Mas a gente conversou antes, eu também falei várias coisas que eu tinha sentido durante esse tempo, ele falou também, enfim, e aí a gente se acertou e depois Na verdade, eu cheguei junto lá, as coisas aconteceram, mas mesmo assim era um clima estranho. Tipo assim, a gente eram íntimos que não estavam íntimos, sabe? A gente ficava meio assim, foi estranho esse início. Mas eu sabia que a minha abordagem tinha que ser essa. Eu não podia chegar brincando, entendeu? Porque eu envolvia os sentimentos, envolve família, envolve o bem-estar de nós dois, envolvia muita coisa. Então eu sabia que eu não podia brincar. Por isso eu fui com os dois pés, que nem a gente fala, né? Eu fui com tudo. Aí a gente teve essa conversa muito séria, ficamos um bom tempo conversando, não foi pouco tempo assim, conversamos 15 minutos, não, acho que a gente ficou umas, 1 hora, 2 horas falando sem parar ali, tranquilo, sentado na areia, conversando. No solão pegando, eu não gosto muito de sol, e eu no sol com a cabeça. Fiquei até com insolação, acho. Ai, que mentiroso. E aí não sei se foi no mesmo dia ou na mesma semana, a gente foi num restaurante, tava todo mundo sentado. Aí eu fiz uma declaração, toda a família, fiz uma declaração lá, eu levantei, fiz uma declaração toda bonita na frente de todo mundo, morrendo de vergonha, mas eu me abri mesmo aquele dia, falei o que eu sentia, entendeu? Todo mundo gostou, não sei porquê, a partir daí começaram a gostar de mim de novo. Acho que notaram, né, minha sinceridade, né, que eu não tava ali de brincadeira, né. Mas ele fez o que poucos caras fariam, né? Tipo, ele levantou numa mesa cheia de gente, toda a minha família, minha mãe, minha tia, meu cunhado, num restaurante. Tinha até gente que não era da minha família, amigos. E ele levantou e fez uma declaração tribunita. E aí... Falei de coração, né? Falei de coração mesmo. E depois disso, eu morava em Floripa e ele em Porto Alegre. Então foi complicado esse início por causa dos ciúmes, né? Eu tinha muitos ciúmes porque eu não confiava nele e não confiava, enfim, não confiava naquilo ainda. Não, pra mim não era um relacionamento sólido. Né? Então eu no início eu até sofri um pouco porque eu ficava várias vezes pensando, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que... E ele sempre me demonstrando que sim, que ele iria mudar, que era certo isso, ele sempre me demonstrando isso. Só que mesmo assim eu tava... Questionava, né? Questionava, achei que ela tinha dormido. E aí, até que a gente teve ainda umas briguinhas de ciúme, assim. Outra coisa, né? Ele morava em Porto Alegre, mas tu volta e meia tu ia pra Floripa, né, amor? Tipo... Eu ia a Florianópolis bastante pra se ver, depois eu acabei indo pra um outro time, e aí a Eduarda foi lá pra me visitar, que foi o momento, né, amor, que eu pedi a mão dela também. Isso, daí foi quando eu fui pra São Paulo, passar um tempo com ele, a gente tava num hotel, e ele veio com a aliança pedindo em noivado, Acertei né? o tamanho. E dessa vez ele acertou o tamanho. E aí foi assim onde tudo iniciou. O início ele foi realmente complicado pra mim, assim, a questão dos ciúmes, mas depois foi muita passando. Muita desconfiança, né, amor? Da tua parte, insegurança. Da minha parte, mais ou menos, eu tava seguro de mim, mas eu sabia que eu fui o responsável pelo término e eu sabia que eu era o responsável por fazer as coisas darem certo. Porque as pessoas, a Eduarda sabe, nós dois tivemos culpa em tudo que aconteceu. Mas eu sabia que a responsabilidade maior pelo término em si era minha. A responsabilidade era minha. E eu sabia que a responsabilidade era minha. E a Eduarda sabe, eu nunca tive problema em assumir a responsabilidade das coisas. Então, a partir do momento que a responsabilidade era minha, eu sabia que a responsabilidade também de fazer dar certo era minha. Peguei, matei no peito essa, que a gente fala no futebol.
E fiz acontecer, né, amor? É. Fiz acontecer. É, Eu e é tentei, isso. tanto que foi nesse momento que eu mudei de telefone, porque eu recebi a mensagem no momento indevido. Isso, Uma é. série de coisas, eu tive que tomar algumas decisões que eram muito, muito difíceis, que era pra mim muito não confortáveis, né? É. E pra mim também. Pra Eduarda também, a gente teve que fazer alguns ajustes, né? Mas no fim foi isso, gente. Foi uma mudança de pensamento, uma busca em crescer, saber o que era o melhor pra mim, pra minha vida. E acabou que o resultado foi melhor do que esperado. É. Né? É, que na verdade ele teve coragem de fazer isso, e muitos caras de repente não tenham, né? Teve coragem de assumir esse compromisso, de também, como ele falou, ficou pensando muito tempo antes de tomar essa atitude. E eu acho que às vezes é isso que falta, assim, é a gente ter essa responsabilidade de pensar, não, eu errei. Não errou, na verdade, ele acabou comigo porque ele queria fazer as coisas dele. Mas, tipo assim, eu fui responsável por isso, então eu que vou, né, fazer com que isso aconteça de novo, tipo, que o nosso relacionamento aconteça de novo. Então, Amor, é um amadurecimento, né? desculpa te interromper, mas tem uma coisa importante antes que Fala acabe o mais alto, vídeo. amor. Tem uma coisa importante antes que acabe o vídeo, que a Eduarda tinha muito problema com o passado, entendeu? Então, as coisas que eu fiz durante todo esse tempo ainda influenciavam na cabeça dela. Eu, quando tomei a decisão de ir, essas coisas não faziam diferença pra mim, porque eu sabia que o mais importante é o seguinte: papai tá aí. Eu sou o papaizinho do corpo. Como assim, amor? O que eu quero Eu dizer com entendi. isso? Quando a gente estava solteiro, ela saiu, ela fez as coisas dela, mas eu sabia que a única maneira de ela não ter feito, não ter vivido, era se eu estivesse com ela, né? Então eu que não tivesse terminado naquele momento. Então eu sabia o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Isso faz parte do passado, todo mundo tem que viver, não tem como uma pessoa não viver. E eu fui seguro, sabendo que pra mim, foda-se, não faz diferença pra mim, não interfere em nada na minha vida o que aconteceu, entendeu? Durante esse meio isso é tempo. importante também, é. Então a pessoa tem que ser consciente também que a pessoa tem uma vida, a pessoa tem, né, as coisas, a pessoa tem que viver e cada um tem que assumir a sua responsabilidade, saber que as coisas só acontecem por escolhas e decisões. É. Então tem que assumir isso e ir tranquilo e sabendo, né, cara, que não faz diferença. O que faz diferença mesmo é o presente. Como é que ela vai viver comigo, como é que ela vai Exato. fazer, se ela é boa pra mim, se ela não é boa pra mim. É. E aí tu tem que viver, assim como ela também abraçou a causa, né? É. Um pouco mais contrariada, sofrendo um pouco mais. Mas também abraçou a causa e nós Mas estamos aí insegura, agora. né? Mas é isso tamo aí, isso é muito importante. Muitos relacionamentos acabam e depois quando volta é difícil porque um fica colocando a roupa no outro. Fulano, não sei o que. Não, Fica isso eu jogando não na posso cara fazer, o que né? aconteceu no Até porque passado. grande parte foi culpa minha, né? Isso, né, amor? Acho que é a gente isso conseguiu aí. passar tudo aí que a gente pensa, né? Nossa experiência. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Deixem aqui nos comentários se vocês já passaram por algum término de relacionamento, se vocês estão passando, que eu também vou gostar de saber a história de cada uma de vocês, tá bom? Gente, que Obrigada, vocês amor. façam bom usufruto aí do vídeo, né? Foi bem difícil pra mim. Eu tentei também não tornar as coisas muito longas, né? Porque a gente não tem tanto tempo pra estar acompanhando, assim, então... Eu a gente peguei, resumiu, tentei né? resumir o máximo que eu pude. Pra mim é muito difícil fazer, né, mano? Não dar muito detalhe pras coisas, não falar muito. Né? Mas Dessa a gente tem que sentar. Tem que sentar e pra ouvir mesmo. Entendeu? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar aí como as coisas aconteceram e tudo mais. E de alguma maneira isso aí possa estar ajudando vocês, né? É importante aí vocês ajudem a Nega Véia, se inscrevam, curta tudo aí, faz tudo o que tem que fazer, que ela pede. Isso. Porque isso faz ela ficar motivada, isso aí ajuda bastante cada vez ao canal crescer mais. Isso aí. E eu fico mais feliz por estar bela também, Que eu não apanho fico menos. mal-humorada. Essas coisas básicas, né, cara? Fica bom. Então tá, gurias, é isso aí. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo, gente.